Assim como no início foi lido em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e não é. Então nós precisamos usar das nossas armas espirituais para combater o mundo espiritual e vencer em nome de Jesus. Quebrando correntes espirituais. Que correntes são essas? Aqui a palavra de Deus nos mostra quais são essas correntes que nós precisamos nos desprender delas. E tem muita gente que está preso a essas correntes invisíveis. Eu fiz alguma relação aqui dessas correntes espirituais para que nós possamos entender. Essas correntes espirituais são o quê? Vícios. Às vezes a pessoa ela está presa num vício e muitas das vezes ela tenta querer deixar, mas ela não consegue. Às vezes ela toma um remédio, ela vai no médico, ela quer se libertar de um cigarro, quer se libertar do álcool, quer se libertar da droga, mas ela não consegue. Por quê? Porque no mundo espiritual existem espíritos satânicos que estão prendendo esta pessoa nesse vício. E ela precisa vir até Jesus para que ela possa entender da palavra do Senhor, porque a palavra é a verdade e a verdade é o que liberta, e assim ela possa se libertar e entender que Jesus ele morreu para isso, para perdoar os pecados e salvar a alma das pessoas que estão aprisionadas nessas correntes invisíveis, mas elas existem, e a maioria das pessoas, inclusive crentes, estão presos a essas correntes malignas. Mas não é só o vício não, tem mais. Opressão, trauma, alguma coisa que ela está presa ainda ao passado e precisa se desprender. Ela precisa se libertar. E o culto de quinta-feira é para isso. Para nós batermos nessa tecla que não aceitamos nada das trevas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas antes de eu me aprofundar mais nesse tema, eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo de número 10. Número 10. Versículo de número 27. Isaías 10, 27. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje você vai sair daqui liberto, liberta. E você vai trazer o seu familiar no próximo culto de quinta-feira, seu vizinho, que está viciado em alguma coisa, seja o que for, é depressivo, é opressivo, ele tem pânico, tem medo, é angustiado, ele é atribulado. Meu irmão, é no culto de quinta-feira que traz essas pessoas, para que elas se libertem, através da unção do Espírito Santo e da palavra de Deus, em nome de Jesus. Esse texto aqui, deixa eu só dar uma leve explicação para que possamos entender o que Deus está falando aqui, através do profeta Isaías, no versículo 27. Aqui Deus usou, aqui Deus ele estava pesando a mão, digamos assim, sobre o povo de Israel. Por quê? Pastor, mas o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Mas lembra-se que Deus é amor, mas ele é justiça? O povo de Israel estava em desobediência, não estava obedecendo os mandamentos do Senhor. Aí quem é que Deus usa? Usa o rei da Síria para atacar o povo de Israel. E mesmo assim, aquele povo, eles não amoleceram o seu coração e não buscaram a face do Senhor e não buscaram o socorro de Deus. Mas Deus, como Ele é amor, Ele prometeu que Ele livraria o povo de Israel das mãos da Síria. Por quê?
porque o rei da Síria, ele achou que foi tudo ele que fez, e ele entrou em batalha e venceu o povo de Israel. Aí ele foi se gabar, olhe porque eu fiz isso, o meu braço venceu isso, porque eu venci esse povo. Ele começou a contar vantagem, ou seja, ele se endeusou. Aí Deus falou, chega, agora eu vou te punir e vou socorrer o meu povo. E aqui onde Isaías, ele fala para o povo que estava debaixo do cativeiro e do jugo assírio, junto com outros povos, Deus ele diz, chega, agora eu vou tirar o jugo de sobre vocês. E aqui no versículo de número 27, ele diz, e acontecerá naquele dia, Deus ele manda o profeta Isaías falar para o povo de Israel, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da, o que mesmo, irmãos? Por causa da unção. É Isaías 10, 27 que eu estou lendo. Eu vou ler de novo para você não ficar sem o entendimento. Acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Num culto que nós estamos aqui agora, a unção do Espírito Santo é ela que despedaça todo o jugo e liberta as pessoas que estão debaixo de um jugo, de um problema, depressão, pecado, medo, angústia, tristeza. É numa noite desta que as pessoas vêm na presença de Deus para se desprenderem de algo que está fazendo mal para ela. Aqui, quando a Bíblia cita unção, está dizendo que esta unção é a presença de Deus no nosso meio para libertar as pessoas. O Senhor Jesus, ele morreu para isso, para tirar, remover o fardo tão pesado que as pessoas estão carregando hoje. Aquele povo estava sendo assolado de todo jeito, mas Deus, por ser misericordioso e amoroso, e viu que não era justo o que os assírios estavam fazendo com o povo de Israel, Deus falou, agora eu vou entrar com o meu socorro. E Deus, ele diz para nós nessa noite, eu vou entrar com o meu socorro em favor da tua vida e da tua família, em nome do Senhor Jesus. Não importa qual que é o jugo ou o problema que alguém está passando, quando ele chega na presença de Deus, e ele abre o coração e diz, eu não aceito mais esse problema, Deus ele liberta, o Espírito Santo liberta esta pessoa, não importa qual que é o problema. Você sabe muitas das vezes, irmãos, por que é que as pessoas elas vêm na igreja e não se libertam? Ela tem um problema, ela tem um caroço, ela tem um tumor, ela tem uma hérnia e continua no seu corpo e ela não desaparece. Porque elas não dão a menor atenção para o que Deus está falando. Enquanto o povo de Deus não prestar atenção e confiar no que Deus fala, eles vão continuar carregando um fardo. Mas quando eles entender quem é Deus e eles falar, a partir de hoje eu não aceito nada que não é de Deus na minha vida, as pessoas vão ser libertas, assim sem nem elas perceberem, em nome de Jesus. A pessoa está na igreja, Deus está falando, mas elas estão assim, como se estivesse em outro lugar, não se concentram, não buscam entender, que se nós não botar o nosso querer em ação, para que Deus opere na minha vida, como é que Deus vai intervir ao meu favor, sendo que eu não boto o meu querer, para que Deus possa me libertar de algo? Isso é de qualquer coisa, irmão. E aqui, como eu estava começando a falar, que esse jugo são muitas coisas nas nossas vidas. Tem o vício, tem a opressão, tem o medo, pessoas que têm medo de tudo.
né? Tem crente que tem medo de tudo. Deus não está falando para quem está lá fora, Deus está falando para nós aqui dentro. Como é que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu tenho medo? Medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E ele diz, eu vou quebrar o jugo da tua vida, eu vou arrancar da tua vida algo que está te fazendo mal. O que é que está fazendo mal para você nessa noite, meu irmão? O que é que tem tirado a tua paz, meu amado e minha amada? Daqui a pouquinho nós vamos orar e todo mundo vai vir aqui no altar do Senhor. E Ele vai fazer um limpa na tua vida hoje, em nome de Jesus. Mas é uma faxina, irmão. Você não vai sair daqui contando história, não. Você vai contar testemunho em nome de Jesus. Medo e pecados não confessados. Pecado oculto. Tem que confessar, meu irmão. Se tiver algo oculto, confessa. Em nome de Jesus, porque isso é o bloqueio para Deus operar, para o milagre acontecer na sua vida. Então veja que tem vícios, é jugo, tudo isso aqui eu estou citando, são jugos que Satanás coloca na vida da pessoa para manter ela presa. E nós, como crentes e conhecedores da palavra de Deus, pode desligar aquele ventilador, nós não podemos aceitar nada desse tipo na nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Maldição geracionais. O que é isso? Herança. Pessoa que herda uma maldição hereditária. Isso é bíblico. Maldição hereditária. Tem que ser quebrado, é eliminado da sua vida em nome de Jesus Cristo. Começou lá no vô, passou para o pai passou para o filho passa para o neto, é maldição. Doenças, ou seja lá, o vício, tem que ser eliminado no nome de Jesus Cristo. É em Jesus que se bota um ponto final em todas essas obras do diabo, em nome de Jesus, irmãos. Amém, queridos? Deus deseja libertar cada pessoa. Quando, pastor? Hoje, agora. O desejo do Pai é ver os filhos com saúde espiritual e física também. A partir do momento que Deus nos liberta espiritualmente, você vai ter saúde física no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A unção, como eu falei, representa a presença de Deus. Esta unção ela está aqui. Ela está aqui porque o Espírito Santo está aqui. Lá em João, capítulo de número 15, versículo 16, Jesus ele diz assim, que aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Porque a unção que é a presença de Deus, o Espírito Santo ele é Deus. A presença do Espírito Santo que está aqui, ele já está libertando, porque onde ele está tem unção para quebrar o jugo da vida da pessoa. Então, quando você vier para a igreja, lembre, você vai se colocar na presença de Deus e vai se limpar. É como se você mergulhasse de alguma sujeira que tinha e você não estava vendo, mas pela sua fé no Senhor Jesus, no que Ele fez, pelo sangue de Cristo que foi derramado para lavar as nossas vestes espirituais, você vai sair restaurado, curado e transformado no nome de Jesus. Nós entramos no santuário, no trono da graça, nós entramos, que nem diz lá no Hebreus capítulo 4, versículo 16. Entremos junto no trono da graça com confiança, para que alcancemos misericórdia e graça em tempos oportunos. O tempo oportuno é agora, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo o que o Espírito Santo fala à igreja em nome do Senhor Jesus. É nesse momento que Ele está reinando aqui, o poder de Deus está reinando com todo o poder para desfazer, quebrar todos os grilhões e as correntes que tentam ou estavam prendendo esta pessoa. Repito,
para se desprender e quebrar essas correntes. Tem que pedir perdão, se arrepender e abrir o coração e querer se libertar. Se tem algo que não é de Deus na minha vida, eu sei. Todos nós sabemos que tem algo que está me incomodando e isso não é de Deus. Então eu não aceito na minha vida. Tem uma ferramenta do Satanás que eu já enfrentei e me libertei, que foi o ciúmes. É uma corrente maligna que prende as pessoas e tortura as outras que estão à sua volta. Eu enfrentei isso quando eu não tinha Deus, mas a partir do momento que eu me converti, o Senhor Jesus me libertou totalmente dessa ferramenta do diabo, chamada ciúmes. Se alguém quiser uma aula do que é ciúmes, pode me perguntar, que eu tenho o maior prazer de te contar. E também tenho o maior prazer ainda de dizer como é que eu me libertei em nome do Senhor Jesus. Não aceite nada, crente não pode jamais ter essa ferramenta do diabo com ela, que é a desconfiança, é o ciúme. O ciúmes, ele tortura. O ciúmes, ele vê coisa onde nunca existiu e nunca existe, porque o diabo bota na tua mente, faz você ver o que não existe. E aí você tortura as pessoas, você faz as pessoas sofrerem. E nós não podemos, como crentes, irmãos, aceitar que o diabo me dê uma sugestão e eu fui chamado para obedecer a Deus e não às obras dele, em nome de Jesus. Eu fui chamado para obedecer a Deus, a obedecer a voz do Espírito Santo e não a voz de Satanás. No coração de um crente não pode ter desconfiança, tem que ter confiança, tem que ter amor. O que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13? Quem ama não suspeita mal. Então, se você diz que me ama, como é que você suspeita mal de mim? Não ama coisa nenhuma. Para que você me ame, você tem que confiar. Eu tenho que confiar. Essa confiança é mútua entre casal, entre marido e esposa, entre esposa e mulher. Meu irmão, isso é sério, irmão. Ciúmes é pecado. E a Bíblia manda que nós temos que nos arrepender e pedir perdão para Deus. E Ele nos liberta disso em nome de Jesus. Nós vamos falar disso mais mais para frente em nome de Jesus. Eu fiz um resumo desse. Eu hoje à tarde, hoje eu não tive muito tempo, mas eu estudei umas 3 horas. O versículo de Isaías 27, 10, 27. Fiquei só nele, mastigando, buscando revelação dentro desse versículo. E realmente, o que nos liberta é a presença do Senhor através da sua palavra, no nome de Jesus. Esse versículo profetiza em tempos de libertação para o povo de Deus. A carga e o jugo representa a opressão e o domínio dos inimigos. Veja que o diabo ele quer tentar dominar os crentes, colocando algo e eles, talvez por não vigiar, aceitam. E aí a vida não vai bem. Aqui, o Isaías, quando ele fala aqui, ele estava falando especialmente dos assírios. A promessa é que essa opressão será removida e destruída. O jugo será despedaçado. A razão dada é por causa da unção. A unção é a presença de Deus. Então, ou seja, quando Deus falou que Ele ia quebrar o jugo, tirar o jugo do pescoço daquelas pessoas que elas estavam andando, o jugo é colocado, é como se fosse, não sei se os irmãos conhecem canga. Canga se coloca no pescoço de um animal, é uma forquilha com uma trava para que ele não tenha acesso a passar de uma cerca de arame para outra. É algo bem pesado. No boi se coloca um negócio bem pesado que ele anda arrastando assim, ó, ele não tem como correr, porque aquele negócio é muito pesado. É assim que o diabo quer fazer com os crentes.
colocar um fardo tão pesado que eles não conseguem ter ânimo para buscar Deus, eles não conseguem ter ânimo para ler a Bíblia, eles não conseguem mais orar, porque o fardo desanima, ele não tem mais força, ele perdeu as suas forças espirituais. Por quê? Porque o físico se abateu a ponto que ele não tem vontade de buscar a Deus. Então nós precisamos nos desprender de tudo isso em nome do Senhor Jesus. Deus promete libertar seu povo da opressão e destruir o poder dos inimigos, ou seja, dos demônios, por meio da sua unção, da sua presença e do seu poder em nome de Jesus. Amém, irmãos? A unção representa a presença e o poder do Espírito Santo, que remove a carga e traz libertação para todos que buscam e creem nele em nome de Jesus. E o Espírito Santo está aqui, para fazer isso nesta noite. E todas as quinta-feiras e todos os dias de culto, o Espírito Santo está aqui para isso. Não é só de quinta-feira, nós falamos de quinta-feira, nós frisamos a quinta-feira porque nós temos um culto que é mais levado para isso, para cura e libertação. Mas em todos os dias que tiver um culto aqui na igreja, independente de que dia seja, o Espírito Santo está aqui para isso, para libertar todas as pessoas que vêm até Ele sobrecarregados de algum problema. Ele está aqui pronto para libertar. Mas a pessoa precisa entender a palavra do Senhor, guardar ela no coração, porque vós já estáis limpo pela palavra que o Senhor Jesus fala todos os dias em nome do Senhor. Amém? Gálatas capítulo de número 5, versículo 19, rapidinho, daqui a pouco nós já vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, rapidinho, que diz assim, pega o 16 para que a gente possa pegar completo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque, versículo 16, de Gálatas 5, amém? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito Santo contra a carne, e estes se opõem um ao outro, que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, aí ele dá uma lista aqui, são manifestas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios. E aí ele vai dando uma lista aqui de tudo que é obra da carne. Bebedice, que são vícios, glutonaria, a pessoa que come demais, desnecessário, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porque eu volto no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são, se ali veja só quais são as obras da carne. Várias coisas que o Paulo cita aqui, e outras mais, que nós precisamos numerar elas, e lembrar o que é obra da carne, para não atrapalhar a nossa vida espiritual e não impedir que as nossas orações não tenham resposta em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. 1 João, para encerrar. 1 João capítulo 1, versículo 9. O 9. Glória a Deus. O 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Olha aqui, ó. Como é que eu me liberto dos pecados, me liberto das coisas ruins? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado é considerado uma injustiça. Então nós precisamos confessar para que sejamos perdoados. Confessei e fui perdoado, Deus me liberta em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas se tiver algo oculto, fica impedido de Deus operar nas nossas vidas em nome de Jesus. Não tem outro jeito de se libertar, a não ser confessar os pecados e orar no poder do nome de Jesus. Essa é a maneira de se libertar de toda e qualquer presença do mal das nossas vidas. Amém, queridos? E é isso que nós vamos fazer agora. Pode vir todo mundo.